Muito bem, meus amigos. Vamos dar início agora à segunda parte da primeira correção, correção do primeiro simulado. Nessa segunda parte, nós vamos enfrentar 5 questões de estatuto. Lembrando que, naquela dinâmica que eu te falei na primeira aula, em que eu apresentei o módulo, estatuto hoje está aqui logo depois da sindicância IPA-TD. Por isso, ele vai apresentar 5 questões, mas no segundo simulado, o estatuto passa a ser o último da fila, entendeu? Permanente, posição permanente é só sindicância e PATD. As outras são sempre móveis. Quem é o primeiro de um simulado passa a ser o último, e aí vai empurrando a fila, tá bom? Sempre quem vem logo após sindicância e PATD terá 5 perguntas. O próximo, 5 perguntas. Os dois seguintes, as duas seguintes legislações, 4 perguntas e 4 perguntas, tá? Então, estatuto agora, teremos 5 perguntas. Vamos enfrentá-la? Ah, Cláudio, você tem um pouco de pena, de carinho comigo. Não tenho, não, irmão. A prova não vai ter pena nem vai ter carinho com você. Vamos cair dentro, porque essa é a hora de se preparar para o 10, tá? Eu quero que você tire 10 em legislação militar. Vamos lá, lembrando que os nomes que eu usei, se eu usei nome aqui, não sei se nessa parte das perguntas eu usei, devo ter usado, os nomes são dos 3 heróis brasileiros da Segunda Guerra Mundial, são os 3 pracinhas da FEB. Vamos lá. É só o nome, tá? A indicação hierárquica não estou sendo fiel, não, tá? Na primeira pergunta, na primeira bateria, eu acho que lá em sindicância eu usei tenente, Arlindo, não, ele não era tenente, não, não significa que era tenente, tá? É só o nome que eu uso. Vamos lá. Nos termos do Estatuto dos Militares, marque dentre as opções abaixo a única incorreta. Lembrando que o Estatuto dos Militares é a Lei 6880, que é lá de 1980, tá? Ah, Cláudio, não tem uma nova? Não. O que acontece e o que aconteceu mais recente, a Lei 6880, ela tem, salvo engano, 7 normas posteriores a ela que mexeram em alguns artigos dentro da Lei 6880. A mais recente é a Lei 13.954, que foi em 2019. Mas veja, continua sendo a Lei 6880 de 1980, com as alterações posteriores de algumas normas que vieram a alterar algum artigo ou alguns artigos, tá bom? Mas é a mesma de 1980. Vamos lá, a mesma com as alterações. Digo isso porque às vezes os alunos me perguntam, Cláudio, tem um estatuto novo? Não, não tem. É o mesmo desde 1980. Vamos lá. Eu quero, então, que você marque a única, olha a canetinha mágica que você precisa, a única incorreta. Ou seja, 3 estão certas. Das 4, 3 estão certas. Eu só quero a única errada. Vamos lá. Em igualdade de posto ou graduação, ou seja, estão no mesmo posto ou graduação, a precedência entre os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não, que foram convocados, vejam, se o cidadão ou se o militar da reserva remunerada é convocado, ele passa a ser militar da ativa, tá? Então, aqui, entendo, os da reserva remunerada ou não que foram convocados, significa que o cara não estava na ativa, se for da reserva remunerada, ou era um cidadão comum, se for da reserva não remunerada. Que fique bem claro isso. Não existe militar na reserva não remunerada. Fique bem claro isso, conforme a lei ensina. Tá? O que existe é um cidadão que já foi militar e tem lá uma carta patente. Caso seja convocado por necessidade do país, aquela carta patente vai servir para colocá-lo naquele nível hierárquico, tá? Mas ele é um cidadão comum civil, ou da reserva remunerada, que é o meu caso.
Muito bem, mas não importa. Aqui eu estou só fazendo um parênteses, porque a última prova me deixou muito triste sobre isso, né? Vamos lá, mas só voltando aqui para a pergunta. Volta para a pergunta, Cláudio, tá bom. Então, vejam, se o cara estava fora da força e foi convocado, ele passou a ser da ativa. Então, vejam, a pergunta ficou simples agora, a afirmação. Ah lá, em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares na ativa e militares na ativa, então, vejam, vai ser quem tem mais tempo de efetivo serviço naquele posto ou graduação é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Ou seja, nesse caso, você vai dizer que o João é mais antigo que o José. Mas vejam, se estiverem na ativa, porque se eu tenho um militar da reserva remunerada, que é o meu caso, e um militar da ativa, não importa quanto tempo ele tenha. Por exemplo, eu, na ativa, fiquei 4 anos e 8 meses como capitão. Então, eu tenho 4 anos e 8 meses dentro da minha história, mas eu, na reserva remunerada, eu não tenho precedência sobre qualquer outro capitão que tenha um dia de capitão, porque ele está na ativa, eu estou na reserva. Agora, imagina, eu fui convocado, fui mobilizado, guerra, tal, voltei. Os 4 anos e 8 meses voltam comigo. Aí eu vou ter a antiguidade de 4 anos e 8 meses. Mas na inatividade, eu não tenho. Esse tempo está guardadinho na minha mochila, mas ele não serve para estabelecer relação entre um militar na ativa e um militar na inativa. Tá bom? Não serve. Mas se o cara for convocado, ele voltou a ser da ativa. E se ambos são da ativa, o que vai valer é o tempo de efetivo serviço naquele posto. Efetivo serviço por quê? E é importante, mais uma vez, destacar. Eu estou desde 2014 na reserva remunerada. Vejam, o tempo que eu estou na reserva remunerada já se vai aí 9 anos, quase. Esse tempo não serve para colocar na minha antiguidade se eu voltar, não. Tá? Eu não vou ter 9 mais 4 anos e 8 meses, não. Esse tempo que serve para dizer a minha antiguidade, se eu for convocado ou mobilizado, é aquele que eu efetivamente trabalhei naquele posto ou graduação. Tá bom? Então, eu, apesar de estar quase 9 anos na reserva, o tempo que eu tenho de capitão, se eu voltar, será 4 anos e 8 meses. Tá bom? Mas está certo aqui, vai ser definido a antiguidade de quem tem mais tempo naquele posto de efetivo serviço. Letra B. O militar será agregado quando ultrapassar um ano contínuo ou não em licença para tratamento de saúde própria. Veja, aqui o erro, e essa é a errada, é ou não. Na realidade, essa agregação só vai acontecer se ele ultrapassar um ano contínuo. Contínuo ou não é mentira, tá? Essa daqui está errada. Mas vamos ver as outras. O militar promovido indevidamente, isso não existe mais não, gente, mas está no estatuto, tá? Então eu preciso te ensinar. Mas isso daqui é um Frankenstein atualmente. E eu já fiz buscas em tribunais superiores para achar alguma decisão que falava sobre isso. Não existe, tá? Mais atualmente. Se o cara hoje é promovido sem ter direito à promoção, o que acontece é que o ato é nulo. Ou seja, publica-se a anulação daquele ato e você volta à situação anterior, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo disso aqui. Eu tive um aluno que, quando ele era segundo sargento, ele foi promovido a suboficial. Na hora de baterem o saram, bater o saram dele, que era para ir a primeiro sargento, na relação daqueles que estavam indo a suboficial. Isso seria uma promoção indevida. O que se faz? Torna-se sem efeito aquela portaria e faz-se uma nova portaria promovendo ele a primeiro sargento. Tá? Mas, na época aí de 1980, e eu já falo para vocês mais uma vez, eu já fiz busca para achar e não acho alguma que dê razão a esse artigo da lei, mas ela está na lei e eu preciso te ensinar o que a lei ensina para a gente. Tá? Eu preciso te ensinar dessa forma. Veja, a lei, o estatuto, diz que o militar que é promovido indevidamente, ele vai ficar excedente naquele nível que ele foi promovido.
Vai. E vai ficar ali paradinho. E só será numerado quando a turma dele chegar e dentro da turma chegar ao ponto que ele deveria ter sido promovido. Ou seja, ele vai ficar paradinho como excedente, mas vai estar naquele nível que ele foi promovido, tá? É estranho isso, né? Isso não existe mais. E eu nem achei exemplos anteriores. Porém, está na lei ensinando dessa forma, você tem que entender que é assim que a lei diz que funciona. Hoje em dia não existe, mas a lei está dizendo, tá? O militar promovido indevidamente só contará a antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a promoção. Então, digamos esse caso desse colega nosso, desse aluno, ele já foi até tenente, foi meu aluno, lógico, passou na prova, se dedicou e passou na prova. Não é só porque é meu aluno, não. Porque é meu aluno e se dedica e segue aquele caminho que eu vou mostrar para vocês. Vejam, aí ele foi promovido indevidamente naquela época, lá que ele era 2S, é suboficial. O estatuto ensina, e é assim que você tem que levar para a prova, que ele ficaria suboficial, sem número, excedente, mas suboficial, até a turma dele ser promovida a sub e chegar o momento dele ser promovido. Aí ele pegaria um número, mas ele estaria recebendo como suboficial com todos os direitos e prerrogativas. Engraçado, né? Mas é assim que o estatuto determina, mas não existe mais isso não, tá? Tá certo, porque o estatuto determina assim, mas não existe na vida real. E a letra delta vai dizer que acatar as autoridades civis é um dos preceitos de ética. Tá certo. Então, a única errada é a letra bravo. Onde estão os fundamentos, Cláudio? Aqui, ó. No artigo 17, que fala sobre empate na hierarquia, etc., na antiguidade, né? E uma vez que empatou-se na hierarquia, eu vou usar o critério de antiguidade. No parágrafo 4º, faz essa correlação, dizendo entre o militar que estava na carreira já, estava na ativa, e aquele que estava fora, mas entrou. Ora, se ele entrou, passou a ser da ativa. E a solução de uma dúvida em quem tem maior autoridade ou não, se estão no mesmo posto ou graduação. Só aqui que eu vejo assim. É quem tem mais tempo de efetivo serviço naquele posto ou graduação, né? Então, o parágrafo 4º fala, em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não, que foram convocados, ou seja, passaram a ser da ativa, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. O artigo 82 fala da agregação. O 81 e 82 falam dos motivos da agregação. O 81 trata de um jeito, 82 disciplina outros motivos de agregação. O 81 são agregações de interesse da administração, o cara está desenvolvendo uma atividade de interesse, e o artigo 82 são agregações porque o cara se afastou por algum motivo que não necessariamente é interesse da administração. No 81, para ele, são salvaguardado todos os direitos como se estivesse na ativa. No 82, ele não se preocupa em dizer sobre isso. Ele só diz que o cara for agregado. Se vai ter direito ou não é outra norma que vai dizer. Tá? Um dos motivos do 82 é quando ele se afasta em licença para tratamento de saúde própria. Está lá no 82, inciso 2. Mas vejam, é só quando ele ultrapassa um ano contínuo e não um ano contínuo ou não. Cláudio, o que é contínuo ou não? Contínuo você sabe, né? É sem hiato, ele ultrapassa um ano permanente ali. E não contínuo, eu tiro 2 meses, aí volto. Aí daqui a pouco tiro mais 3 meses de licença, saúde própria, aí volto. No somatório de todos esses pequenos pedaços, ultrapassaria um ano. Isso seria não contínuo. Mas para essa agregação acontecer, é somente um ano contínuo, ultrapassar um ano contínuo, por isso estava errado, tá? E esse contínuo ou não, ou somente contínuo, é muito importante para a sua prova, hein? Vamos lá.
A 88 vai nos apresentar situações em que o militar é considerado o excedente. Excedente é aquele cara que está na fila, não perde direito nenhum, mas ele está sem número, mas está na fila, trabalhando, tá? Está na fila. O agregado, ele está sem número, mas ele saiu da fila. O excedente, ele voltou, mas não tem número para ele. Aí ele fica na fila, sem número, aguardando o número. E um dos casos do cara ser excedente é esse Frankenstein, de promovido indevidamente, que eu já te expliquei a situação. Está lá no parágrafo 4º do 88. Ó. Militar promovido indevidamente só contará a antiguidade e receberá o número de competir na escala hierárquica quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a promoção. Muito bem. O artigo 28 vai nos apresentar os 19 itens, 19 preceitos da ética militar. Ao longo dos nossos encontros, das nossas correções, eu vou te explicar como você vai resolver questões que envolvam diferenças de valor, ética e dever, tá? Hoje tem uma de dever, que eu já vou te dar um macete, tá bom? Mas, realmente, lá no artigo 28, você tem 19 preceitos de ética. O de número 11, em algarismo romanos, é acatar as autoridades civis. Isso é um preceito de ética. Estava certo também. Então, a única errada era a letra B. E o erro dela foi porque eu botei contínuos ou não. Isso é muito importante na nossa prova. Tem períodos que nos interessa somente o contínuo. Tem períodos que nos interessa ser contínuo ou não. Daqui a pouco tem outra questão que eu trouxe assunto a respeito desse contínuo ou não. Tá? Vamos em frente aqui. A terceira questão é letra bravo. A quarta questão. Nos termos do Estatuto dos Militares, a Lei 6880, marque a única incorreta. 3 estão certas, uma está errada. Vamos saber qual é que está errada. O militar da ativa que ultrapassar 2 anos, contínuos ou não, olha aí, aqui você tem que saber, contínuos ou não, em licença para tratar interesse particular, será transferido de ofício para a reserva remunerada. Tá certo. Aqui eu estou lá no artigo 98. No artigo 98, que apresenta as causas de reserva remunerada de ofício significa que a administração quer te mandar para a reserva, tá? É interesse dela. A pedido é eu pedindo, de ofício é ela mandando. Então, lá no artigo 98, tem 3 motivos de reserva remunerada em razão do cara ter se afastado por tempo superior a 2 anos da força. Vejam, em 2 casos são contínuos ou não. Em um caso é somente contínuo. Foi isso que eu trouxe nessa pergunta para você na sua revisão, aprender isso, tá? Então, aqui está certo, é contínuos ou não. Vamos ver a segunda. O militar da ativa que ultrapassar 2 anos, contínuos ou não, vamos ver, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família, será transferido de ofício para a reserva remunerada. Lembra que eu falei que existem 3 casos no artigo 98, que você se afastou por tempo superior a 2 anos, vai para a reserva remunerada. Desses 3 casos, 2 são contínuos ou não. Um é somente contínuo. Esse é o somente contínuo, tá? Quando você se afasta em licença para tratar a saúde da pessoa da família, é somente contínuo, não é contínuo ou não. Então, essa daqui está errada, é o que eu quero na pergunta, mas vamos ver as outras. Aqui é o momento de você, na revisão, reforçar esse conhecimento, tá? C. O militar da ativa que ultrapassar 2 anos de afastamento, contínuos ou não, agregado em razão de ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, não foi uma eleição, inclusive da administração indireta, será transferido de ofício para a reserva remunerada. Aqui está certo, contínuo ou não também. Então, esses aqui são os 2 casos contínuos ou não,
E esse daqui da letra B é o único caso dos três que tem que ser somente contínuo. Aqui está certo também. A letra delta. Aí eu tive que preencher com uma delta também, trouxe 2 anos aqui, é interessante. Militar nativa que, aqui é reforma. A letra delta eu estou falando de reforma. A letra A, B e C eu falei de reserva remunerada de ofício. A letra delta eu estou falando de reforma, foi para preencher as 4 questões, é bom que você também já se liga nisso aí. O militar da ativa que estiver agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante a homologação da Junta Superior de Saúde, mesmo que seja de uma moléstia curável, se ele ultrapassar 2 anos agregado em razão dessa licença, ele será reformado de ofício. Tá? Hoje em dia, todas as reformas são de ofício, mas está certo. Se você, numa licença por incapacidade temporária, ultrapassar 1 ano nessa licença, vimos ainda há pouco, você fica agregado. Se ultrapassar 2 anos nessa agregação, você é reformado. Tá? Então, a única errada aqui era a letra bravo. Cláudia, muita informação para pouca prova. Meu amigo, simulado é para quem já está no gás. Ah, mas eu quero saber o beabá. Vai lá para o meu módulo de regular. Tá? Ah, mas eu não fiz matrícula. Fala com o Alexandre e faz a matrícula. Vê o que ele consegue te ajudar. Diz para ele que tu está fazendo simulado. E aí ele vê o que pode fazer por você. Mas se você não tem o gás, meu irmão, segura na porta que o ônibus vai embora. Vamos, segura. Vem com agora tu já está dentro, irmão. Vamos embora. Vamos com a gente. Então, onde estão esses dispositivos, né? O artigo 98 fala dos 14 motivos que existem, eram 16 e foram revogados 2, tá? Ao longo do tempo. Sobraram 14. Por isso que você vai ver o inciso 15, tu vai ver o inciso 16, mas eu estou falando que são 14, porque desses 16, 2 já foram revogados ao longo do tempo. Muito bem. O artigo 98 são os 14 motivos da reserva remunerada de ofício. O de número 12, o 13 e o 15 falam do militar que ficou afastado sempre por tempo superior a 2 anos, mas em 2 casos, contínuos ou não, em um somente contínuo. Vamos ver aí. 12, ultrapassar 2 anos contínuos ou não em LTIP. 13, ultrapassar 2 anos contínuos, somente contínuo, em licença para tratar de saúde de pessoa da família. Por isso que estava errado lá, que eu botei contínuos ou não. E o 15, ultrapassar 2 anos de afastamento, contínuos ou não, de novo, né? Agregado em razão de ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. O 104 fala dos motivos de reforma. Tá? Hoje, todas as reformas são de ofício, mas eu ainda uso o termo como se houvesse uma reforma a pedido, porque até 2019 havia a hipótese de uma reforma a pedido. Tá? E aí, quando eles revogaram, apagaram essa reforma da história legal da lei, né, que é revogar, quando eles revogaram, eles não limparam as expressões reforma de ofício que ficaram. Então, eu sempre vou usar isso, reforma de ofício, mas você sabe que não existe uma reforma a pedido. Tá? Então, o 104 fala das reformas, o 106 apresenta os motivos da reforma de ofício. Entre eles está lá no inciso 3, estar agregado por mais de 2 anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante uma homologação da Junta Superior, mesmo que seja de uma moléstia curável. Mas se você ficou afastado esse tempo, você será reformado. Então, a única errada era a letra bravo. Vamos que vamos? Vamos em frente. 5. Sobre obrigações e deveres, leia as assertivas abaixo e responde a classificação correta. Né? Responda a classificação correta. Vamos lá. Aqui eu vou te fazer uma pergunta
que envolve o conhecimento do que são os deveres militares. E aí eu já vou começar, não vou finalizar, mas já vou começar a te preparar para entender como você vai responder corretamente questões dessa natureza, que se compara valor, ética e dever. Você vai ter que gravar quais são os 6 deveres militares. Você vai ter que gravar quais são os 6 deveres militares. Eu dificilmente vou te falar para gravar alguma coisa. Aqui é uma das poucas vezes que eu vou te falar. Você vai ter que gravar quais são os 6 deveres militares. Vamos começar assim? Tá bom, grava. Valor e ética não grava, não. Deixa que eu vou te ensinar aos poucos. Mas dever você vai ter que gravar. Beleza? São 6. Imprime, bota na parede, no seu armário, por dentro do seu armário do trabalho, no armário do banheiro, atrás da porta, enfim. Vamos lá. E aqui eu preciso que você tenha esse conhecimento. 5. Sobre as obrigações e deveres, leia as assertivas abaixo. No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido, vejam, aqui também já vou te destacar um detalhe. É permitido aos militares, vejam, aqui tem uma informação importantíssima. Quando eu me refiro em nossas normas, em nossas regulamentações, em nossas leis, a militares, é o aspecto amplo, é o sentido amplo. Vai de soldado a oficial general. Quando eu quero me referir somente a uma parte desse grupo, eu vou dizer às praças, aos oficiais, não é? Aos oficiais generais, aos suboficiais e sargentos. Então, quando eu quero restringir sentido estrito, eu me refiro dessa forma. Quando eu falo aos militares, é o sentido amplo. E muitas das vezes, as leis só colocam determinados direitos, determinados deveres para uma parte desses militares, somente para as praças, somente para os oficiais, somente para os oficiais generais. Quando eu falo é permitido aos militares, eu estou dizendo todo mundo. Isso é um ponto que você tem que ter maldade. Tá? O erro dessa está aqui. Agora, tem outra coisa. Hoje em dia, existe uma emenda constitucional, salvo engano, de número 77, que aumentou os militares que têm direito que tem essa permissão, realmente. Mas no estatuto não foi alterado. Então, no estatuto, eu continuo te ensinando da forma que está no estatuto, tá? E na forma que está no estatuto, esse direito, essa permissão, não é para todos os militares, é somente para os oficiais, tá bom? Então, aqui não são todos os militares, é somente no estatuto, tá? Para os oficiais. De tal ordem que vamos dizer que essa está errada, porque na nossa regulamentação, na nossa lei, se refere somente aos oficiais. Vamos ver o 2. Aos militares da ativa e da inatividade é proibido, vedado é proibir, né? Comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto se for acionista ou cotista em sociedade anônima ou cota por responsabilidade limitada. O erro, aqui está errado, mas onde está o erro aqui? Quando eu boto que o militar na inatividade, também tem essa obrigação. É mentira. Essa obrigação de não poder comerciar, ela atinge só o militar da ativa. Sendo certo que, se eu for convocado, eu volto a ser da ativa. Aí eu vou ter que respeitar isso aqui. Mas sendo da inativa, como eu sou, porque eu sou da reserva remunerada, eu posso comerciar sem nenhum problema e posso tomar parte em gerência, etc. Tá bom? Então, essa está errada também, porque botou os inativos ali. Agora, a terceira, você tem que saber, e sairia aqui, porque você gravou os deveres, e você vai fazer isso a partir de agora, tá? O culto aos símbolos nacionais é uma das manifestações essenciais do valor. Mentira.
Aqui é uma manifestação do dever. Cláudio, como é que eu vou saber? Por enquanto, guarde essa informação. Grave os 6 deveres. Não grava valor e não grava preceito ético. Deixa que eu vou te ensinar ao longo dos nossos encontros. Está errada também. 1, 2, 3, errada. Resposta correta, letra delta. Onde estão os fundamentos para tal? Está lá. Ó. O artigo 29 responde 2 assertivas. A primeira no caput. Caput é a cabeça do artigo, tá? Ao militar da ativa é proibido comerciar e tal. Da ativa, o inativa não. No parágrafo 3º do 29, vai ter aquele dispositivo que se refere somente aos oficiais. E no texto eu botei aos militares, ou seja, abri. Parágrafo 3º. No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido aos oficiais dos quadros ou serviços de saúde veterinária trabalharem fora, desde que não comprometa a qualidade do serviço dele dentro. O artigo 31, já falei, é aquele que você vai gravar, os 6 deveres, diz: os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais que ligam o militar à pátria e ao serviço, e compreende essencialmente, aí vai dizer os 6, você tem que gravar. Ponto. Valor e ética eu te ensino mais tarde. Dever, grava. E o de número 2 é o culto aos símbolos nacionais, e eu dizia lá que era um valor isso, né? Então, errada a primeira, errada a segunda, errada a terceira, letra delta é a resposta. Vamos? Vamos embora. Mais uma de falso ou verdadeiro. Tá grande essa prova, né? Tá grande, sim, mas faz parte. 6. Sobre o disciplinado no estatuto, marque falso ou verdadeiro e marque a opção que apresenta a forma correta, né? A classificação correta. Vamos ver. Os regulamentos disciplinares, canetinha, por favor, obrigado. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as conversões ou transgressões disciplinares, bem como estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas, classificação do comportamento militar, interposição de recursos contra as penas disciplinares. Vejam, está certo. Mas aqui eu vou aproveitar para tirar uma dúvida. Essa contravenção que está escrita aqui não é a Lei Especial de Contravenções Penais, não. É que a Marinha chama transgressão de contravenção disciplinar, tá? Então, o regulamento da Marinha, que fala de disciplina, classifica aquela conduta contrária ao dever como sendo contravenção disciplinar. E o Estatuto serve para as 3 forças. Então, quando ele se refere à transgressão, no Exército e Aeronáutica, é transgressão disciplinar. Ele também coloca ali a palavra contravenção, porque é contravenção disciplinar, tá? Aqui não é a lei especial das contravenções penais, não, tá bom? Contravenção aqui é a transgressão disciplinar na Marinha, é a contravenção disciplinar. Tá certo, aqui é verdadeiro, tá? Os regulamentos é que mexem com as transgressões disciplinares. Se for crime, aí é a lei penal, né? Regulamento não pode falar nada, regular nada sobre crime. Crime é lei. Agora, quem regula as transgressões disciplinares e contravenções disciplinares, aí sim são os regulamentos. Os alunos da Escola de Especialista de Aeronáutica têm precedência sobre os cabos ao qual são equiparados. Mentira. O aluno do Centro de Formação de Sargento ele é equiparado a cabo, mas o cabo, via de regra, tem precedência sobre ele, tá? A não ser que esse aluno tenha sido cabo e passou no concurso. Aí aquele tempo de cabo serve para ele, é a antiguidade relativa. Mas se, por exemplo, eu entrei civil, eu era equiparado a cabo, mas se tivesse qualquer cabo ali que tivesse que tratar de alguma questão de hierarquia, o cabo teria precedência sobre mim, tá bom? Então, é errada essa. O aluno da escola, via de regra, não tem precedência sobre o cabo. O cabo que tem precedência sobre ele é o artigo 19. Cargo militar é o conjunto de autoridade, deveres e responsabilidades? Mentira. Essa definição, por acaso, é de comando.
de cargo é atribuições. Aí fica assim, ó, cargo militar, o certo seria, é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao militar em serviço ativo. Como ele botou autoridade, é falso. E digo mais, autoridade, dever e responsabilidade é o comando. Vou te mostrar já já. Os cadetes da Academia da Força Aérea têm precedência sobre os suboficiais aos quais são equiparados. Não. O cadete da AFA, o cadete da AMAN, ou, se for da Escola Naval, chama-se aspirante, são superiores ao suboficial. Eles não são equiparados ao suboficial, eles são superiores, eles estão num degrau acima, tá? Eu digo equiparado quando eu estou no mesmo degrau, mas os cadetes e o aspirante da Escola Naval, o aluno do ITA e do IME, eles são superiores aos suboficiais e não são equiparados, não. Está errada essa, porque diz ser equiparado. Então, verdade, falso, falso, falso. Letra Charlie é a resposta. Vamos ver os artigos, né? O artigo 47 é que vai dizer que são realmente os regulamentos das Forças Armadas, regulamento disciplinar, no nosso caso, o RDAE, na Marinha, o regulamento de contravenções disciplinares, no Exército, o regulamento disciplinar, vai estabelecer a definição das transgressões, das condutas que são transgressões, as punições cabíveis, os recursos cabíveis a essas punições, o melhoramento de comportamento, como funciona, as competências para punir, tá bom? São os regulamentos. E se for crime? São as leis. O artigo 19 vai dizer da equiparação das praças especiais, que são os alunos dos centros de formações e o aspirante oficial, somente eles são praças especiais. O artigo 19 traz essas praças especiais para o mundo real e as encaixa dentro da hierarquia. É o artigo 19 que faz isso. Tá? Eu vou na próxima pergunta também, é só sobre o artigo 19, para a gente bater bastante nessa tecla logo na primeira aula. E no artigo 19, é assim, vejam, a praça especial, que são os alunos e de qualquer escola de formação militar, e o aspirante oficial, ou, se for na Marinha, o guarda-marinha, somente esses são praças especiais. A praça especial é alguém que está aprendendo a ser alguma coisa no meio militar. Na vida real, ela não tem uma posição, desculpa o que eu vou falar, mas na vida real, a praça especial não é nada, ela quer ser. Só que na vida militar, tudo tem que ter alguém com mais ou menos autoridade. Tá? Nunca existirá dois militares com a mesma autoridade. Sempre alguém vai ter mais e alguém vai ter menos. Nesse sentido, o artigo 19 falou: ó, se a praça especial vier para o mundo real, ela vai ter essa autoridade. Aí botou a praça especial no degrau junto com as praças normais, para que você entenda onde que a praça especial está no que se refere à sua autoridade, tá? No artigo 19, inciso 2, vai dizer que os aspirantes da Escola Naval, é o cadete da Marinha, tá? Os cadetes da AMAN e da AFA, os alunos do ITA e do IME e das demais instituições de oficiais da Marinha e do Exército, faltou botar aeronáutica, esqueceram que existe a Força Armada e Aeronáutica, né? Mas tudo bem. São hierarquicamente superior aos suboficiais e subtenente, que é análogo, né? São superiores, eles não são equiparados, são superiores, estão no degrau de cima, tá? Se é superior, não preciso nem dizer que tem precedência. E no mesmo artigo 19, agora no inciso 5, vai dizer que os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou centro de formação de sargento, que são equiparados a cabos, só que o cabo terá sempre precedência. A não ser no caso de antiguidade relativa, que foi como eu falei. Por exemplo, na Marinha, o cara que faz o curso de sargento, ele foi cabo. Na Aeronáutica, em alguns casos, tem ou não, né? No Exército também, tem ou não.
Nesses casos em que ele foi cabo, aí vai ver o tempo que ele tem de cabo e vou ver se tem mais ou menos que aquele cabo que está interagindo com ele. Tá bom? Isso é antiguidade relativa. Vamos lá. O artigo 20 vai dizer para a gente que cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades. É o ADERE, tá? Então estava errado. No que se refere à autoridade, dever e responsabilidade, está lá no artigo 34, olha aí. É o comando, é a soma de autoridade, dever e responsabilidade. Essa pegadinha é linda. Então, verdade, falso, 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 letra Charlie. Cláudio, eu tenho uma dúvida. WhatsApp, irmão. WhatsApp, irmã. Tá? Lembrando, WhatsApp, segunda a sábado, de 9 às 19, eu respondo. Mandei no domingo. Não tem problema. Eu vou te responder na segunda. Vamos para mais uma que fecha as perguntas de estatuto. Também estou lá no artigo 19 aqui, tá? Coloque a coluna abaixo na ordem decrescente de precedência, da maior para a menor. Então, eu quero que você comece da maior precedência para a menor. Antes de voltar aqui, eu vou te levar no artigo 19, mas num desenho que eu tenho dele. Esse desenho, vejam, lembram na primeira aula que eu te pedi para você me mandar um WhatsApp falando assim, Cláudio, eu sou teu aluno da turma de simulados, lembra? Justamente, vejam, aqui eu preciso do teu WhatsApp para eu te mandar essa imagem. Eu mando em PDF essa imagem. Cláudio, você me empresta seus slides? Não. Você me dá seus slides? Muito menos. Os slides são propriedades imateriais minhas. Eu já no passado franqueava, mas foi um grande erro meu, me arrependi. Não dou meu slide para ninguém. E se usar, está usando algo de minha propriedade material, imaterial, tá bom? Não faço. Agora, eu te mando algumas imagens em PDF. Essa imagem aqui, eu salvei ela, eu tenho ela em PDF, eu vou te mandar. Mas eu vou te mandar pelo WhatsApp. Então, eu preciso que você me mande um alô pelo WhatsApp falando, Cláudio, eu sou teu aluno. Aí eu vou falar, legal, vou te botar na lista de transmissão, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo ou tê-la comigo. Vou te botar na lista de transmissão e vou te mandar essa imagem aqui, tá bom? Manda para mim dizendo que você é meu aluno. Bom, aqui está uma escadinha do artigo 19. Olha, se eu estou em degrau diferente, aqui é um degrau, tá vendo? Se eu estou em degrau diferente, significa que quem está no degrau de cima é superior, quem está no degrau de baixo é inferior. Se eu estou no mesmo degrau, olha aqui, dois caras no mesmo degrau, significa que entre eles haverá antiguidade, mas eles estão no mesmo degrau. Olha aqui mais uma vez, pessoas no mesmo degrau. Entre eles, eu vou dizer que há antiguidade. Se estão em degrau diferente, quem está no degrau de cima é superior, quem está no de baixo, inferior. Não como pessoa, como hierarquia militar. Tá? O primeiro degrau das praças é uma praça especial, é o guarda-marinha, ou, na FAB, no Exército, aspirante oficial. Esse é o primeiro. Então, muita gente fala uma coisa, vocês já ouviram, quer ver assim, ó? Vocês já ouviram? Vários erros, né? Nessa frase tão pequena tem vários erros. O mais antigo das praças é o cabo? Não. Primeiro, não é o mais antigo, é o superior. O superior das praças é o aspirante oficial. Ele é o que está no primeiro degrau em termos de superioridade hierárquica, tá? Então, o primeiro é o guarda-marinha ou aspirante oficial. O segundo degrau significa é inferior ao aspirante oficial, mas é superior ao suboficial. É o cadete, a MAN-AFA, ou aspirante puro, assim, aspirante puro, aluno da Escola Naval, ou ainda do ITA, do IME, ou de um centro de formação de oficiais, tá? É o cadete ou aspirante, IME, ITA e tal. Esse é o segundo degrau. Também é uma praça especial. Então, nas praças, o primeiro e o segundo degrau são duas praças especiais, né? O terceiro degrau, aí sim é uma praça normal, que é o suboficial. Aí o quarto degrau, primeiro sargento, beleza, todo mundo sabe.
O quinto degrau, segundo sargento, beleza. Aí eu vou para o sexto degrau. Aqui eu tenho equiparação do artigo 19. Eu trouxe uma praça especial para cá. Quem é? O aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes do Ar ou Escola Preparatória de Cadetes do Exército, EPICAR ou ESPSEX, bem como o aluno do Colégio Naval. Esses são equiparados a terceiros sargentos, estão no mesmo degrau. Porém, tem precedência sobre qualquer terceiro sargento. Então, o aluno do Colégio Naval, o aluno da EPICAR, com um dia de aluno, vai ser de maior precedência que qualquer terceiro sargento, que tenha 7 anos, não importa. Vai ser o aluno da EPICAR, da SPSEX ou do Colégio Naval, terá precedência sobre ele, tá? Com um dia de aluno, com um dia de aluno terá precedência sobre ele. Mas estão no mesmo degrau, são equiparados. Aí o próximo degrau é o degrau de cabo. Aqui eu tenho duas equiparações. Um aluno de um centro de formação de oficiais da reserva, fardado, ou seja, enquanto ele está estudando e fardado, ele é equiparado a cabo, só que ele tem precedência sobre o cabo. Primeira equiparação. A segunda equiparação é de baixo para cima lá. Um aluno do centro de formação de sargento é equiparado a cabo, mas aqui o cabo, via de regra, tem precedência sobre ele. Tá? Entenderam o degrau? Isso eu vou mandar para vocês se eu tiver o teu WhatsApp. Muito bem. Isso está onde? No artigo 19, olha lá. A precedência entre praças especiais e demais praças é assim regulada. Guarda-marinha e aspirante oficial são os superiores, são os 01 de todas as praças. 2, já falamos sobre eles, né? O aspirante, que são os alunos da Escola Naval, é o cadete da Marinha. Ou os cadetes da AMAN e da AFA, os alunos do ITA e do IME, ou os alunos de formação de oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, eu incluo aqui, tá? São hierarquicamente superiores aos suboficiais. Ele aqui está botando as praças especiais. Aí ele já vai pular para outra praça especial. Porque você sabe que depois dele, já te mostrei, vem um suboficial, vem um primeiro sargento, por aí vai. Aí ele pula, ele está falando só das praças especiais e colocando ele, a praça especial, ela, naquela escadinha, né? Na escala hierárquica. 3, os alunos da EPICAR, da SPSEX e do Colégio Naval têm precedência sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Estão no mesmo degrau terceiro sargento, mas terá sempre precedência sobre eles. 4, os alunos do órgão de formação de oficiais da reserva, hoje, CPUR, NPUR e o Escola da Marinha Mercante, tá? Reserva não remunerada, mas enquanto alunos eles são militares da ativa. E sendo militares da ativa, são equiparados a cabos, quando fardados. Só que eles são equiparados a cabo e terão sempre precedência sobre os cabos. Já o 5, o inciso 5, vai dizer que os alunos das escolas ou centro de formação de sargento são equiparados a cabos, mas o cabos tem precedência sobre eles, respeitando a antiguidade relativa que eu já te expliquei. O cara pode ter sido cabo e aí ele tem esse tempo para contar, tá bom? Muito bem. Sendo assim, agora voltamos para a pergunta, eu quero que você coloque na sequência de maior autoridade para menor. Vamos lá. Guarda-marinha. Essa daqui é a primeira, né? Então, o primeiro é o 3. Cláudio, tua letra é feia, não é não, é que eu escrevo com mouse. Eu não consigo escrever com a caneta que me dão aqui, não. Vamos lá. Então, o 3 é o primeiro, guarda-marinha. Tem cadete aí? Tem aqui, ó, aspirante. O segundo é ele, 6. Aí depois vem o suboficial, 2. Aí depois, nessa ordem que está aqui, aparece o segundo sargento, 4. Né? Depois, segundo sargento, vem um aluno do Colégio Naval que é equiparado a 3S, 1. Depois, vem o aluno do órgão de formação da reserva quando fardado, que é equiparado a cabo, 5. Então, 3624115, 3624115, letra C. Não é isso? Sim, senhor.
Ficamos com 36241,5, letra C é a resposta. Muito bem. Isso dito, finalizamos as 5 questões de estatuto. Vamos fazer aquela pausazinha e você volta daqui a pouco para assistir ainda hoje o vídeo da próxima correção, ainda no primeiro simulado. Nesse primeiro simulado, a próxima correção é R Conte, tá bom? Até daqui a pouco, não é tchau, não, é até daqui a pouco.